Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. O escritor Machado de Assis acompanhou a instalação do Espiritismo no Brasil, diretamente do Rio de Janeiro. Por 31 anos, ao longo do final do século XIX, ele escreveu sobre o Espiritismo nos jornais cariocas. No início da difusão do Espiritismo no Brasil, a gente observa um grande silêncio de Machado de Assis. Parece que esse assunto não lhe importava muito. No entanto, com o passar dos anos, com a popularização da doutrina espírita no Brasil, seu interesse aumenta e ele começa a escrever de maneira crítica. Esse teor crítico vai aumentando de tom, de intensidade, ao longo dos anos, e me parece, então, que Machado de Assis destinou as mesmas críticas para a doutrina espírita que ele fazia para as outras religiões organizadas de maneira geral. Aproveitando esse ensejo, então, resolvi trabalhar com uma de suas obras mais famosas, mais conhecidas, que de alguma forma dialoga com tópicos da doutrina espírita. E essa obra é Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Eu estou aqui com a versão digital desse livro e eu amei essa capa, achei que ela ficou muito criativa. E nesse livro tem alguns aspectos que merecem a nossa análise enquanto espíritas. Não vou fazer uma análise literária, tem vários vídeos e materiais na internet que fazem isso de maneira bastante satisfatória. Mas eu recortei 3 aspectos do livro que eu acho que nos interessa de modo mais particular. O primeiro deles, que mostra bastante da ironia, do certo cinismo machadiano, é que ele propõe logo no capítulo 1 o que é considerado assim, uma grande sacada, uma grande inovação dele, que ele é o próprio Brás Cubas que vem escrever sobre a sua vida, mas ele não é um autor defunto, mas é um defunto autor. E quando a gente vai ler as análises da obra, é muito frequente isso ser citado como uma das sacadas geniais dele. Eu acho isso muito curioso porque o meu primeiro contato com este livro foi durante a adolescência, estudando na escola, no ensino médio, onde isso fazia parte do programa de literatura, e eu já era espírita naquela época. E para mim foi curioso e continua sendo até hoje, porque não é exatamente uma sacada original. Nós espíritas estamos super familiarizados com isso. Tanto que a obra fundante do espiritismo kardecista é intitulada O Livro dos Espíritos, que é um trabalho que é feito em parceria de Allan Kardec com vários espíritos, e a maioria deles a gente nem sabe quem eram. Então nós estamos acostumados, desde a época de Kardec até os dias de hoje, a ler textos de defuntos autores, que a gente vai chamar de espíritos. Então, o que é genial dentro de uma certa perspectiva materialista, para nós espíritas é algo extremamente trivial. Tão comum que vira e mexe nas atividades espíritas, a gente está citando os defuntos autores com a maior naturalidade do mundo. Segundo ponto do meu recorte. Há uma visão bem estilo machadiano, né, de ironia, até um certo cinismo, meio com um humor muito bem construído, do Brás Cubas fazendo uma análise a respeito da sua própria vida. Ele passa em perspectiva desde o dia do seu velório, seus amores, as suas desilusões, a maneira como ele se comportava, enfim. Ele passa em revista, em microcapítulos, como que ele se comportava, mas acima de tudo, esse narrador que é o próprio Brás Cubas, ele vai trazendo as suas impressões e até mesmo as suas desculpas, quando ele percebe que as suas ações não foram das melhores. Isso é muito interessante porque nos diálogos mediúnicos, sejam os falados, sejam os escritos, a gente vai perceber uma variedade no posicionamento dos espíritos com relação a narrarem sobre as suas próprias experiências. Nós vamos ter espíritos que se comportam de maneira parecida com um Brás Cubas, embora no livro não fique claro se foi uma psicografia ou qual foi o tipo, né, de mensageiro que ele se utilizou para grafar as suas memórias, mas é muito comum a gente ver os espíritos que ainda estão endurecidos ou que ainda estão movidos por orgulho e por vaidade, criarem narrativas enviesadas, o que é esperado de nós seres humanos, e carregamos essa humanidade de retorno ao mundo espiritual, então essa narrativa fica enviesada. Muitas vezes o espírito pode contar a história do jeito que ele quer, da maneira como ele quer, trazer muitas justificativas, né? Trazer ali um certo ar extremamente favorável para as suas escolhas, de que ela é incompreendida, essa coisa toda. Quando nós vamos amadurecendo no mundo espiritual e o contato com outros espíritos nos auxilia isso
espíritos do mesmo nível que nós, que muitas vezes são até rude conosco, com os espíritos a gente vê isso, ou que os espíritos são superiores, eles são generosos, gentis, que vão chamando a atenção do espírito, ele começa a cair mais em si, a fazer um juízo de realidade mais verídico, fazer análises mais sinceras, a ter um pouco mais de honestidade sentimental e emocional. Para finalmente, em muitos casos, a gente vê que os espíritos assumem de maneira franca, aberta, seus sentimentos e suas intenções, e nesse ponto eu sempre digo que é mais fácil conversar com os mortos do que com boa parte dos vivos. Mas sim, nós vamos encontrar uma parcela de espíritos que vão trazer narrativas no estilo parecido com o de Brás Cubas, tentando ali escamotear as suas intenções, tentando dar justificativas para coisas que eles praticaram que não foi muito legal. E finalmente, meu terceiro recorte é a respeito da filosofia do humanitismo, apresentada ali pelo Quincas Borba, um personagem que aparece, que não deixa de ser uma visão pessimista, bastante cinismo a respeito da condição da humanidade, que é uma crítica ao ideal de positivismo, às religiões institucionalizadas, e que defende a ideia da sobrevivência do mais forte, com imagens até bastante grotescas, vamos dizer assim. Mas é um retrato muito interessante daquele fim de século onde a gente mistura as esperanças oriundas do novo espiritualismo com uma descrença que já vinha ali por parte de certos setores da sociedade, especialmente aquele de natureza mais materialista. Tensões que continuam a existir nos dias de hoje, inclusive dentro do meio espírita brasileiro também. Nós temos vários discursos super otimistas, com pouco embasamento na realidade, mas existe ainda o fundamento do progresso que a doutrina espírita traz, progresso individual e progresso social, que vai de encontro com a proposta do humanitismo. No entendimento da filosofia espírita, mesmo que a gente observe todos esses absurdos, essas barbaridades que nós, individual e coletivamente, ainda praticamos, se a gente olhar para o conjunto, a doutrina espírita afirma que há progresso. Portanto, a doutrina espírita, nesse sentido, é antagônica a esse humanitismo defendido ali na obra do Machado de Assis. Então, meu recorte a respeito desse livro são 3 aspectos que dialogam de maneira bem próxima com a filosofia espírita, além de ressaltar essa ligação que Machado de Assis teve de alguma forma escrevendo criticamente sobre o espiritismo quando a sua instalação no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Desejo que seja útil para você, peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima.